Nós hoje temos o prazer de receber aqui na nossa casa o professor Nicola José Frattari Neto. Ele é professor da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, é diretor do Conservatório Estadual de Música de Tuiutaba e, além dessas funções, eu acredito que a mais importante de suas atividades seja na tarefa mediúnica, porque ele é médium psicógrafo, autor de alguns livros já recebidos da espiritualidade, e hoje ele está aqui para nos falar de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele foi discípulo do Jerônimo. Ele praticamente entrou na doutrina espírita graças às orientações do Jerônimo Mendonça, porque na época de sua adolescência, ele vivia inúmeros conflitos psicológicos e não entendia o porquê daquilo que estava acontecendo com ele, onde então houve a orientação do Jerônimo, encaminhando ele para a casa espírita. E ele tem feito um trabalho de divulgação do Jerônimo em nossa região. E para a felicidade dos frequentadores do Seara Espírita Vinha de Luz, o professor Nicola José Frattari Neto hoje está aqui conosco e para ele, sem maiores delongas, nós vamos passar a palavra. Professor, microfone da Web Rádio Fraternidade é todo seu. Muito obrigado, seu Hélio, muito obrigado aos amigos dessa casa, ao Rubens e a todos os nossos amigos da Rádio Fraternidade, o nosso muito boa noite e desde já os nossos agradecimentos. Falar de uma alma tão especial como Jerônimo Mendonça é sempre uma grande alegria. O Jerônimo, ele foi, enquanto encarnado, um baluarte, né, da doutrina espírita, e continua hoje, em espírito, um grande trabalhador de Jesus. Então, nosso estudo, né, esse estudo da noite, é para recordarmos muitos fatos, alguns causos, né, bem com o nosso toque aqui de Minas Gerais, relembrando esse amigo. Porque falar em Jerônimo Mendonça é falar em exemplo de vida, em exemplo de trabalhador, em exemplo de amizade, de companheirismo. E também, né, o Centro Espírita que o Jerônimo Mendonça fundou em Tuiutaba, junto com seus amigos, que é o Centro Espírita Ceareiro de Jesus, está comemorando 45 anos. O Jerônimo encabeçou a sua construção e ele foi fundado em setembro de 1970. Então também foi mais um motivo para que esse estudo saísse. O Jerônimo foi uma criança que nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, e foi uma criança saudável. Gostava muito de brincar, muito espoleta, num período, né, anos 50, onde a cidadezinha pequenina oferecia para ele toda a liberdade, todo o movimento que uma criança poderia ter. E o Jerônimo brincava muito. Saía de casa de manhã, voltava só à tarde. Era de uma família ele nasceu numa família de extrema penúria. Eram 11 irmãos, uma casinha muito simples, mas um casal muito amoroso que soube conduzi-los todos para o caminho do bem. E o Jerônimo, desde muito novo, além de brincar muito, ele também sempre trabalhou. Era engraxate desde criança e o dinheirinho era todo para ajudar a família. E o Jerônimo foi crescendo naquele ambiente, e Tuiutaba, naquele momento, anos 50, anos 60, era uma cidade que estava se despontando pela produção de arroz.
inúmeras máquinas beneficiadoras de arroz na cidade. Então, Jerônimo fugia, junto com as outras crianças, né? E gostava de brincar, subia naqueles farelos enormes de arroz, aquelas montanhas, e descia escorregando. Era uma criança muito querida na cidade. Aos 14 anos, ele já apresentava algumas dores pelo corpo, principalmente nas articulações. Levavam ao médico, sempre tinha um tratamento, às vezes passava mal, mas o Jerônimo andava normal. E em sua adolescência, 14 para 15 anos, ele foi convidado a conhecer uma igreja evangélica. E o Jerônimo lembra, ele conta desse período, que foi ali que ele conheceu Deus, o respeito a Deus, a oração, a fé, foram atributos que ele conquistou, que ele conheceu ali naquele ambiente. Mas ali ele não encontrou todas as respostas para aquilo que ele queria. O Jerônimo filosofava muito, era uma mente pensante, questionadora, e aquele ambiente não respondia tudo o que ele queria saber. Então, passados mais ou menos uns 2 anos, ele já com 16 para 17 anos, o seu Gabriel Galdino, na cidade de Ituiutaba, que era um grande espírita naquele momento, trabalhador, um médium, passista, começou a explicar para o Jerônimo sobre a doutrina espírita. E o Jerônimo ficou encantado. Então ele passou a frequentar o grupo espírita Amor Fraterno, conheceu a doutrina espírita e se encantou profundamente, porque ali ele descobriu tudo que ele queria saber. O Jerônimo descobriu sobre a imortalidade da alma, sobre as reencarnações, sobre a pluralidade dos mundos. Descobriu Deus de uma maneira diferente, que Deus não punia, que Deus era amor, que Deus nos encaminhava e que éramos eternos. Então a doutrina espírita veio de encontro a tudo aquilo que ele questionava. E mais ou menos neste período, o Jerônimo, no auge da sua juventude, era muito brincalhão, tinha as suas vaidades de adolescente, e o Jerônimo, ele gostava muito de brincar consigo mesmo, ele se apelidava de Tarzan. Todos os dias, quando Jerônimo acordava, ele batia no peito, de frente ao espelho, e ele falava assim: eu sou Tarzan, o rei das selvas. Ele era um jovem de 17 anos, quase 1,90 m, muito inteligente, um homem bonito. E o Jerônimo, então, fazia essa brincadeira. E um dia, nesse período, ele foi assistir uma palestra no grupo espírita, onde ele frequentava, com um senhor que veio de outra cidade, para falar sobre o espiritismo. E a casa espírita estava repleta, lotada de pessoas que foram lá para assistir o palestrante que vieram de outra cidade. E no meio da palestra, uma coisa inusitada aconteceu. O palestrante, no meio do assunto, mudou as feições do rosto e parou de falar por um segundo. As pessoas ficaram inquietas, olhando, perceberam que algo diferente estava acontecendo. Então o palestrante havia entrado num transe e virou para a plateia, mudando completamente o assunto, e disse assim: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que veio aqui. Ninguém entendeu nada do que aquele palestrante havia falado, mas o Jerônimo sabia que a conversa era com ele. Porque o Jerônimo brincava e ele tinha colocado o apelido em si mesmo de Tarzan. O Jerônimo ficou de orelha levantada, querendo saber que recado era aquele. Então o palestrante, mediunizado, disse assim: olha, Tarzan, eu vim aqui te avisar que vai começar a selva do sofrimento e que você se agarre no cipó da esperança. Ninguém entendeu nada daquilo, porque o homem, depois, rapidamente, ele retomou a sua consciência, continuou a palestrar sobre o outro assunto. Mas o Jerônimo entendeu perfeitamente que aquele recado era para ele. Foi um recado de um amigo espiritual. E mais ou menos nesse tempo, o Jerônimo, um dia voltando para casa, passou na porta de uma alfaiataria de um grande amigo seu. Era uma portinha que tinha na cidade de Ituiutaba,
E o alfaiate, seu amigo, convidou para entrar. E disse assim: Jerônimo, o que você está achando desse terno branco que está aqui no manequim? O terno branco, naquele momento, anos 50, anos 60, era o grande estilo dos rapazes da época, né? Ter um terno branco de linho, com um sapato preto muito engraxado, era o que havia de mais moderno. O Jerônimo não tinha condição de comprar nenhum sapato. Ou ele andava descalço, ou de chinelo, ou às vezes com uma botina. O terno branco também era impossível comprar naquele momento. E o amigo, sabendo disso e gostando demais do Jerônimo, disse assim: Jerônimo, esse terno branco é seu. Estou te dando de presente, junto com um sapato preto, polido. A felicidade não cabia na alma do Jerônimo. Ele foi para casa, mostrou para a mãe, Dona Antônia, mostrou para o pai, seu Altino, para os irmãos e fez aquela festa, né? Ele tinha ganhado o terno branco tão almejado. E passaram-se poucos dias, chegou na cidade o filme, a estreia do filme E o Vento Levou. Parece coisa de outra encarnação, né, gente? É bem antigo. Mas era a estreia no cinema da cidade. E o Jerônimo, então, achou o momento ideal para estrear o terno branco com o sapato polido. E foi ao filme. Chegando no cinema, o cinema lotado, a grande estreia, não tinha mais lugar para se sentar. E o Jerônimo ficou em pé, junto com outras pessoas, né, próximo à porta, para assistir o filme. Só que o filme O Vento Levou tem 3 horas e meia de projeção. E o Jerônimo aguentou em pé esse tempo todo. Quando o filme acabou, o Jerônimo estava sentindo tanta dor nas articulações das pernas, nos joelhos, nos tornozelos, que ele conta que era como se ele estivesse petrificado ao chão. Ele não conseguia dar um passo. Os joelhos tinham inchado muito, os tornozelos tinham inchado muito, porque a doença galopante que vinha desde o seu nascimento estava tomando, né, o seu corpo. E naquele momento, Jerônimo teve que chamar os amigos e foi carregado para casa. Ele não conseguia dar um passo. E chegou em casa, sua mãe, Dona Antônia, veio acudir, remédios e tudo, mas os joelhos e os tornozelos estavam tão inchados que não tinha jeito dela tirar a roupa do Jerônimo. E aí a Dona Antônia teve que pegar uma tesoura e cortar aquele terno branco que ele tinha ganhado com tanto sacrifício. O Jerônimo, bem mais tarde, contava essa história e ria muito. E ele falava assim, que ele não sabia se o que doía mais eram as pernas ou a dor de ver o terno branco sendo cortado, porque ele não sabia quando que ele ia ter outro, né? Que ele ia conseguir outro terno branco. Então aqui nós podemos ver o Jerônimo, e ali o seu Hélio que vai contar para nós quem é que está naquela foto, porque ele está ali também, né, seu Hélio? O Jerônimo está de terno branco aqui, com a gravata preta. Ele ainda estava em pé. Esse aqui, Manuel Tiburcio. Esse aqui é o senhor. Esse aqui é o seu Hélio. Isso. São os amigos da Mocidade Espírita de Tuiutaba. O seu Hélio está lá também. Essa foto nos foi cedida pelo Manuel Tiburcio. Olha só, seu Hélio que presenteou. Então é a foto da Mocidade Espírita, anos 50, 60. O Jerônimo ainda estava em pé. Foi o segundo terno branco dele, o paletó foi esse. Aqui o Jerônimo já havia deixado as muletas e já estava na cadeira de rodas, só que a cadeira de rodas não comportou seu corpo, porque a doença foi degenerando as outras partes também. Então os braços foram atrofiando, foram paralisando, juntamente com as pernas, né? E o Jerônimo acabou num leito, primeiramente um leito comum. A doença também afetou um dos olhos do Jerônimo, e ele perdeu primeiro uma vista, depois ele perdeu a outra vista. Nessa foto a gente pode perceber que o Jerônimo já estava com um óculos escuro,
porque ele perdeu as duas vistas e ele paralisou todo o corpo, ele ficou tetraplégico com a doença. O Jerônimo usava um travesseiro no peito constantemente, que era um travesseiro de areia, para pesar, para poder amenizar as dores do peito. Porque aí veio, em consequência da artrite, um problema cardíaco muito grave. O Jerônimo, às vezes, tinha que tomar 20 comprimidos de Isordil por dia. E aquele travesseiro no peito servia para amenizar um pouco as suas dores. Quando doía demais, a gente tirava o travesseiro e fazia massagem. Ele tomava um comprimido de Isordil, fazia massagem, melhorava, punha o travesseiro. E o problema circulatório, gravíssimo, fazia com que o rosto do Jerônimo queimasse 24 horas por dia. Ele sentia um calor no rosto muito forte que não parava. Então eram 2 ventiladores. Um ficava durante o dia direto no seu rosto. E ali pelas 6, 7 horas da noite, uma das irmãs do Jerônimo, quando preparavam ele para passar a noite, trocava o ventilador, colocava o outro que ficava ligado a noite inteira. Então tem algumas frases do Jerônimo, né? A gente fez essa primeira parte falando dos problemas, e o Jerônimo tinha muitas frases que ficaram na saudade. Ele brincava muito com relação ao bem, a tudo que o bem nos proporciona. Então ele dizia assim: se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, faria o bem por malandragem. Ele brincava muito com a gente, falando a respeito disso, né? Do fazer o bem, da importância do bem na nossa vida e na nossa evolução. Seja como a flor que perfuma sem fazer barulho. Também era uma frase muito utilizada para o Jerônimo, falando do silêncio com relação à caridade. Quando as pessoas perguntavam para ele sobre o casamento, porque essa história é muito engraçada, o Jerônimo deixou escrito uma autobiografia, e ele conta, uma das partes que eu acho assim, muito fortes no depoimento dele, muito corajosas, é que ele conta que ele era um homem comum. O Jerônimo tinha desejos como qualquer um de nós, tinha sonhos como qualquer um de nós, ele queria se casar, ele queria ter filhos, ter uma família, trabalhar, mas ele não pôde. Então, quando as pessoas chegavam e falavam assim: Jerônimo, você é casado? Ele falava: sou. Ah, é? Quem é a sua esposa? Né? Qual que é o nome dela? E ele respondia assim: ó, casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Ele brincava com as pessoas assim. Sou apenas um aprendiz de servidor. É uma frase do André Luiz, que está no livro Nosso Lar, que o Jerônimo repetia sempre. Quando as pessoas começavam a falar, né, o grande trabalhador, ele falava: não, sou só um aprendiz de servidor. Grande trabalhador é o Chico Xavier. Chico Xavier é uma estrela e eu sou um batráquio, sou um sapo. Porque muitas pessoas, às vezes, confundiam, não conheciam muito bem a doutrina, perguntava para o Jerônimo assim: o senhor que é o Chico Xavier? Aí ele falava: não, o Chico Xavier é uma estrela, eu sou só um sapo aqui na beira da lagoa. Ele brincava assim. Outras vezes as pessoas falavam assim: Jerônimo, você é médium? Aí ele falava: sou. Qual que é a sua mediunidade? Aí ele respondia: eu sou médium de defeito físico, e quem me carrega é médium de transporte. Porque o Jerônimo vivia na cama, era um leito anatômico desenhado para ele, e ele só andava carregado para todo lado, né? O Jerônimo se encontrava muito, na época, em Uberaba, porque ele ia a Uberaba visitar o Chico Xavier de 15 em 15 dias, no Grupo Espírita da Prece. Então era muito comum o Divaldo Franco também aparecer lá na madrugada. E eles ficavam, Chico, Divaldo, Jerônimo, ali conversando junto com as pessoas até de madrugada. E aí o Divaldo fazia palestra na região e ia lá ver o Chico. Aí o Jerônimo brincava com o Divaldo, falava: Divaldo, você vem aqui, faz palestra, é ovacionado, aplaudido de pé, mas quem vai sair carregado sou eu. Por causa da cama, né? Fora da caridade não há salvação, era o grande lema do Jerônimo, né? Frase do Kardec. A perua Kombi que transportava o Jerônimo era pintada do lado de fora de azul. Fora da caridade não há salvação. Essa perua rodava em Ituiutaba o dia inteirinho com o Jerônimo dentro, né? Onde a gente estava, você via a peruinha passando e o Jerônimo em trabalho.
Aqui nós montamos um quadro com alguns amigos do Jerônimo, que são muito significativos, e que através deles a gente vai entender mais dessa história. Então a primeira pessoa ali que nós gostaríamos de falar é da Antusa Martins, a médium da cidade de Uberaba. Grande médium, grande amiga de Jerônimo. Certa vez o Chico Xavier pediu para que o Jerônimo fosse visitar a Antusa, conhecer a Antusa. E o Jerônimo foi. Quando chegaram lá, o Jerônimo tinha 2 tapetes que ele usava para colocar embaixo, para a cama não balançar tanto na viagem, né, durante a rodovia. E esse dia ele estava com um tapete verde. Quando a Antusa foi ao portão receber o Jerônimo, ela falou assim, a Antusa ela era muda, ela não ouvia algumas coisas, ela tinha um problema de vista, era uma grande médium passista de cura, mas a Antusa tinha um jeito especial de falar, de se comunicar, ela tinha a sobrinha que ajudava, e aí a Antusa disse assim, ó, eu gosto mais do tapete vermelho. E o Jerônimo ficou encucado, porque o tapete vermelho tinha ficado em Tuiutaba. Como que ela sabia que ele tinha um tapete vermelho, né? E aí eles entraram em tudo, e aí o Jerônimo, a certa hora, perguntou. Falou, como que você sabe que o meu outro tapete é vermelho? Aí a Antusa disse assim, porque eu já fui na sua casa muitas vezes em desdobramento. Eu, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, outra hora com o seu Eurípides Barçanufo, a gente vai em desdobramento na sua casa, te dá o passe, faz o tratamento, então eu conheço a casa toda. E a Antusa foi contando, gente, tudo que tinha na casa do Jerônimo. Como é que era o lugar que ele ficava, os quadros que tinha na parede, ela descreveu tudo. E falou para ele deixar água, todo dia às 6 horas da tarde, que os espíritos sempre passavam lá para colocar um remédio para ele. Então, daí nasceu essa amizade profunda. De 15 em 15 dias, o Jerônimo ia até Uberaba, chegava primeiro, ia na casa da Antusa, tomava o passe, recebia as orientações para o trabalho, depois ele ia para o Grupo Espírita da Prece encontrar com o Chico. O seu Herculano Pires, né, o filósofo do Espiritismo, são aí mais de 100 livros lançados, foi um grande amigo do Jerônimo. No estado de São Paulo, o Jerônimo fazia as palestras, levando os livros, e o Jerônimo viajava muito, principalmente por São Paulo. Ele foi para Paraná, para Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, mas São Paulo o Jerônimo ia muito. E sempre que ele estava por perto, ele ficava hospedado na casa com o seu Herculano Pires. E se falavam muito por telefone também. O Jerônimo dizia que havia aprendido muito com a inteligência do Herculano Pires. Então foi um grande amigo do Jerônimo. O Roberto Carlos também foi uma amizade muito bonita, que o Jerônimo foi presenteado, né, um ao outro nessa existência. O Jerônimo, no início dos anos 80, encabeçou a construção da creche, que é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, na cidade de Tuiutaba. E quando a obra estava no meio, o Jerônimo fazendo campanhas, então eram festas, bingos, viagens, doações, né? O Jerônimo dava entrevista na rádio, nas cidades onde ele chegava, as pessoas iam ver a palestra, levava uma ajuda. Só que chegou no meio da construção, a creche parou. E a creche era de extrema urgência, porque naquele momento ela estava sendo construída num dos bairros mais carentes da cidade, onde as pessoas morriam ainda por desnutrição, por verme. Então era necessária a creche para salvar vidas até. E aí o Jerônimo falou, vamos ver o Chico Xavier, ele vai dar uma ajuda, uma dica, uma solução. E chegou lá, o Jerônimo falou para o Chico, né, que a creche, a construção estava parada, eles precisando de dinheiro e tal. O Chico continuou a conversar ali, recebendo as pessoas. Até que chegou um dado momento da noite, o Chico falou assim, Jerônimo, sabe quem é que esteve aqui me visitando? O Jerônimo falou, não. Ele falou assim, o nosso rei, Roberto Carlos, ele veio fazer um show aqui em Uberaba e depois veio aqui nos visitar. Sabe, Jerônimo, você e o Roberto estão na mesma sintonia. E o Jerônimo voltou para casa encucado com aquilo que o Chico havia falado para ele.
O Jerônimo falou, gente, eu fui lá pedir um apoio para o Chico, falar da creche. O Chico vem falando de Roberto Carlos. O Chico não joga a conversa fora. Tudo que o Chico fala tem uma razão. Pensou a vida. Na mesma semana, o Jerônimo reuniu os amigos, chamou o Pico, que era o seu irmão que dirigia a perua nas viagens, e falou, gente, vamos achar o Roberto Carlos agora. Aí o pessoal falou, como assim, Jerônimo, achar o Roberto Carlos? Nós aqui no interiorzinho de Minas, Roberto Carlos a gente nem sabe por onde anda. Não, nós vamos achar. Roberto Carlos, eu vi na televisão, está fazendo um show no Rio de Janeiro, no Canecão. Vamos para lá. E aí, gente, olha o que é a fé. O Jerônimo, com mais 6 amigos, numa perua Kombi, saíram do Triângulo Mineiro, mais ou menos 18 horas de viagem, até chegar na capital, Rio de Janeiro, atrás do Roberto Carlos. Sem ter um telefone, um endereço, nada. Só pela fé nas palavras do Chico Xavier. E aí chegaram no Rio de Janeiro, foram para o Canecão. Vocês imaginam, gente, a confusão que deu tentar parar a perua Kombi do Jerônimo na porta do Canecão, dia de show do Roberto Carlos, lotado de carro, de gente, pessoas passando, né, Rio de Janeiro, aquela grande cidade, e eles pararam a perua Kombi na porta para descer a cama do Jerônimo. Então fechou o trânsito, parou tudo, virou uma grande confusão. E aí o gerente que estava na portaria viu aquela confusão lá de fora e foi correndo, né? Falou, o que está acontecendo? Quando o pessoal desceu com o Jerônimo no passeio, né? E agora, né, Jerônimo, o que nós vamos fazer? O gerente chegou perto e falou assim, o quê? Jerônimo Mendonça? O que você está fazendo aqui? Aí o Jerônimo viu que eu tinha chamado ele pelo nome, falou, eu vim ver o Roberto Carlos. E aí o gerente falou assim, mas como, né? Vocês têm ingresso? Não. E ele contou a história para o gerente. O gerente falou que era espírita, que já tinha visto o Jerônimo lá no Chico Xavier, no grupo espírita da Prece, muitas vezes, que ele ia sempre lá visitar o Chico. E aí ele foi dentro do Canecão, conversou com a produção do Roberto Carlos, a produção conversou com o Roberto Carlos e a resposta voltou. E o gerente chegou lá de fora e falou, olha, Jerônimo, o Roberto Carlos pediu para colocar vocês nos melhores lugares, que é para vocês assistirem ao show, que assim que terminar o show, ele vai conversar com você. E assim foi feito. Eles foram colocados lá dentro, assistiram o show nos melhores lugares. Quando terminou, que o público saiu, o Roberto Carlos veio, né? E foi conversar com o Jerônimo. O Jerônimo fala que estava muito nervoso, não sabia nem por onde começar a conversa. E aí o Roberto Carlos aproximou, virou para o Jerônimo e falou, e aí, bicho? Aí o Jerônimo falou assim que relaxou, falou, nossa, já me chamou de bicho, somos do mesmo zoológico. Já acalmou, né? Que ele estava com muito nervoso. E aí o Jerônimo contou para o Roberto que o Chico tinha falado, tal. E o Roberto Carlos falou assim, olha, Jerônimo, vá, aqui está o endereço do meu apartamento, e amanhã, tantas horas, eu espero vocês lá embaixo, vou deixar avisado. E assim eles pernotaram na cidade e foram, no outro dia, no prédio do Roberto Carlos. O Roberto Carlos desceu assim que eles chegaram, conversaram muito, tiraram foto. Inclusive, até tinha a foto desse encontro na parede, ao lado da cama do Jerônimo. E aí o Roberto Carlos deu um cheque para o Jerônimo, era 1 milhão de alguma coisa na época. Gente, deu para terminar toda a creche. O Jerônimo ainda ajudou várias obras assistenciais, ajudou Centro Espírita que estava com parede caindo, Centro Espírita que precisava fazer um barracão para sopa. Então foi assim, bem aproveitado. E ali começou uma amizade muito grande. Sempre que a creche estava em dificuldades, o Roberto Carlos ajudava. Ele ligava muito para o Jerônimo, eles conversavam madrugada adentro. Roberto Carlos, às vezes, estava gravando disco em Nova York, ligava para o Jerônimo, pedia conselho e tal. Aquela música Montanha foi inspirada nas conversas que eles tinham, os dois. E assim, o Roberto Carlos nunca
pediu um recibo para o Jerônimo. Ele nunca perguntou assim, Jerônimo, o que você fez desse dinheiro? Nunca. Ele sempre ajudava, ele tinha confiança total naquilo que o Jerônimo falava com ele. Então foi uma história muito bonita. O Roberto Carlos esteve em Ituiutaba 2 vezes, fazendo show beneficente para a creche, né? Sempre que ele vinha na região, o Jerônimo ia ver o show, conversar com ele depois. Então foi uma amizade muito bonita. O Chico Xavier, o outro também, era o pai espiritual do Jerônimo, né? Se a Antusa Martins foi a mãe, o Chico foi o pai. O Jerônimo conheceu o Chico desde jovem, porque uma irmã do Jerônimo se casou e mudou para Uberaba, e o Jerônimo foi visitar a irmã e começou a ir no grupo espírita, onde o Chico frequentava. Então, gente, o Chico orientava o Jerônimo em todos os sentidos, pessoal, no sentido do trabalho espírita, né? E foi assim aquele pai que o Jerônimo teve. O Jerônimo, estando em Ituiutaba, ele ia ao Chico de 15 em 15 dias, né? E a Márcia França é a grande amiga que simboliza uma equipe, na verdade, e que agarrou esse trabalho com o Jerônimo desde o princípio. A Márcia é a diretora, toma conta da creche até hoje como voluntária. São 230 crianças, né, que estão lá até hoje, e ela está na frente, né, junto com outros amigos também. Aqui é uma foto raríssima, que é o Jerônimo junto com o Chico, lá no Grupo Espírita da Prece. São pouquíssimas fotos que tem do Jerônimo com o Chico. Aquela época a gente quase não tinha registro, né? E tem assim inúmeras histórias dos dois, né? Tem uma história quando o Jerônimo, numa das vezes, foi desenganado pelos médicos. O Jerônimo era desenganado constantemente. Os médicos falavam assim, Jerônimo, você tem 1 semana de vida. Ele vivia mais 20. Né? Era sempre assim. Então, uma vez, o Jerônimo teve uma hemorragia, e a hemorragia nada cortava. Foram feitos todos os exames, todos os remédios, e a hemorragia não cedia. O Jerônimo foi ficando muito fraco, até que ele foi ao médico, o médico falou, olha, você tem aí 1 semana, 10 dias de vida. Nada cede a hemorragia, e dessa vez não tem mais volta. Aí o Jerônimo, muito fraquinho, falou assim, nossa, então eu quero ir lá ver o Chico Xavier pela última vez. Aí o médico falou assim, se for de perua, você não aguenta, você vai desencarnar na estrada. E aí um amigo tinha um jatinho, né, um avião pequeno, conseguiu levar o Jerônimo para Uberaba. E aí desceram a cama do Jerônimo, o Chico chegou para o Jerônimo, né, quando foi começar o trabalho, falou, Jerônimo, o que foi com você? O lençol do Jerônimo, gente, estava vermelho de sangue, só para vocês verem o grau da hemorragia. Você está parecendo uma rosa vermelha, Jerônimo. E uma rosa é preciso ser cuidada com muito carinho, senão ela pode despetalar. E aí o Chico Xavier pediu para que todas as pessoas que estavam no recinto passassem pelo Jerônimo e dessem 2 beijinhos no Jerônimo. E assim as pessoas foram fazendo. Quando terminou, o Chico Xavier aproximou, deu um passe na barriga do Jerônimo. O Jerônimo contava que parecia que tinham raios mexendo dentro da barriga dele. A hemorragia foi cedendo, foi parando. E aí o Jerônimo pensou que ia ficar ali quietinho, né? O Chico falou, Jerônimo, agora você vai fazer a explanação do Evangelho da noite. E o Jerônimo foi comentar o Evangelho ainda. Quando terminou, mais tarde, mais de madrugada, o Chico falou assim, Jerônimo, sabe por que você teve essa hemorragia? Aí ele falou, não, Chico, não sei. Aí o Chico falou assim, então eu vou te explicar. Você aceitou o coitadinho. Aí o Jerônimo falou, o quê? Falou, as pessoas estavam com pena de você, estavam com dó de você, sentindo piedade, e você acreditou que você era um coitado. Então, a partir do momento que você aceitou que você era um coitado, você desencadeou no seu próprio organismo essa hemorragia. Cuidado, hein, Jerônimo? Agora você precisa trabalhar. E aí o Jerônimo redobrou a vigilância, né? O Jerônimo era só alegria, era só bom humor, alto astral. Ele cantava, dançava não.
ele cantava, recitava poesias, né? E a gente tinha a impressão que o Jerônimo estava em pé, às vezes andando e conversando. Tamanha a vibração que ele colocava, né, na voz e no pensamento. E o Jerônimo orientou muitas pessoas, tirando pessoas do suicídio, do desespero, né, de muitas situações difíceis. Os causos, né, tem vários causos do Jerônimo. Eu vou contar a história com o Roberto Leal, que também é um outro cantor. O Roberto Leal esteve em Tuiutaba para fazer um show. E ele chegou e já falou que pediu a produção, que era para localizar o Jerônimo, porque eles conheciam o Jerônimo da televisão, já tinha visto entrevistas, e queria conhecê-lo pessoalmente. E organizaram, após o show, o Roberto Leal foi para a casa dele. E chegou lá o Jerônimo muito feliz, muito alegre, recitava poesias do Chico Xavier, contava histórias. Em determinado momento da visita, o Roberto Leal disse assim: Jerônimo, onde você arruma essas poesias tão bonitas? Eu estou encantado com essas poesias que você está recitando. Aí o Jerônimo falou: pois não, pode ir ali na estante, a terceira prateleira, tal. O Roberto Leal foi falando o nome dos livros, quando ele diz Parnaso de Além Túmulo. Aí o Jerônimo falou: é esse, é aí que estão as poesias. O Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier. São poetas brasileiros e portugueses. Então o Jerônimo falou: está aí, todas essas poesias. Então o Roberto Leal disse assim: onde é que eu compro esse livro? Eu quero ter, né? São muito bonitas. E aí o Jerônimo Mendonça disse: não, você pode ficar com esse exemplar, que é um presente. Eu vou te dar esse presente. E o Roberto Leal ficou muito feliz, continuaram a conversa. De repente o Roberto Leal disse assim: Jerônimo, eu não posso aceitar esse presente. O Jerônimo falou: por quê? É porque tem um nome aqui na capa, está escrito Terezinha Carvalho Vilela. A dona Terezinha, gente, abrindo um parêntese, foi a professora do Jerônimo quando ele era criança. E anos mais tarde, a dona Terezinha perdeu um filho e foi buscar a doutrina espírita, reencontrou o Jerônimo e virou uma das trabalhadoras da creche. E ela ficava com o Jerônimo a tarde inteira. A dona Terezinha que corrigia os livros, anotava. Era assim, uma grande amiga do Jerônimo, estava presente na casa dele todos os dias. Aí ele falou: aqui na capa está escrito, esse livro não é seu, está escrito aqui Tereza Carvalho Vilela. Aí o Jerônimo falou assim: não, Roberto Leal, essa mulher põe o nome dela em todos os meus livros. Ela pega meus livros emprestados e escreve o nome dela na capa. Você vai ver que tem muitos aí desse jeito. Aí o Roberto Leal falou: tá bom, se é assim, eu aceito, né? Já que é seu, você está falando. E foi embora, né? No outro dia, o Jerônimo cedinho, né, porque ele não dormia, ele dormia 1 hora por noite, 2 no máximo. Ligou para a dona Terezinha para contar, que tinha dado o livro dela, contou a história, né? E a dona Terezinha brincava, né, fazia aquele teatro, danava com o Jerônimo e tudo. Aí o Jerônimo disse assim: mestra, eu dei seu livro, mas eu vou te dar um presente. Aí ela falou: o quê? E aí ele recitou para ela a trovinha. Mestra querida, agradeça, ser espírita é ter ideal. Foi-se o livro da Terezinha no bolso do Roberto Leal. Ele comprou a dona Terezinha com a trovinha. E era assim que o Jerônimo fazia com as pessoas o dia todo, né? As brincadeiras dele, o bom humor, o alto astral. Aqui o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, né, fundado pelo Jerônimo e uma equipe de amigos que o acompanharam. Ele também fundou um centro, mais ou menos nessa época, anos 70, na fazenda da região lá de Tuiutaba. E aqui os seus livros, porque ele ditava as histórias, as mensagens, e ao lado da sua casa, ele construiu uma gráfica, na época, Gráfica Espírita Caibar Schutel. Então ele ditava, o Dimar, companheiro do Jerônimo, que hoje em dia reside aqui em Uberlândia, né, trabalhador espírita, é que imprimia. Era naquela época que tinha os tipos, né, montava as letrinhas todas para imprimir, Dilmar,
para imprimir as mensagens do Jerônimo, e muitas viraram livros. Então tem o Crepúsculo de um Coração, Escalada de Luz, são mensagens. Nas Pegadas de um Anjo e Cadeiras de Rodas, são romances, histórias, né? E também o Jerônimo gravou 2 LPs. Na época não havia CD, né? Parece coisa de outra encarnação, de novo, né? Que era LP, Long Play. E o Jerônimo gravou o primeiro, chamado Obrigado, Senhor. Eram mensagens do Chico Xavier com fundo musical. Depois ele gravou o segundo, que é o Intimidade Espírita, que tem no YouTube. Se as pessoas procurarem Intimidade Espírita, conseguem ouvir. E tem um fato bem interessante, que o Jerônimo, quando foi gravar o Intimidade Espírita, era no estúdio do senhor, do pai da Márcia França, o seu César França, lá em Tuiutaba. Depois ele deu esse estúdio, virou um centro espírita, que é o Obreiros do Bem. E eles foram gravar esse disco lá de madrugada, porque o equipamento era muito falho na época, então tinha que ser tudo muito quietinho. E aí o Jerônimo gravou lá do ar, que é uma palestra intitulada Intimidade Espírita. Gravou, deu a duração perfeita. Quando foram gravar o lado B do disco, era para ser outra palestra que o Jerônimo ia falar sobre caridade. Só que quando o Jerônimo começava a falar, o cachorro da vizinha começava a latir, saía na gravação do disco. Tinha que parar e voltar. Aí o Jerônimo começava a falar de novo a palestra, um cachorro na rua derrubou as latas de lixo, que na época não era nem saco, né? Eram latas que as pessoas punham, e virou aquela bagunça de cachorro latindo na rua, para tudo. Saiu no disco. Foram gravar de novo, o galo começou a cantar. Saía no disco, tinha que parar. Aí já era umas 3h30 da manhã, todo mundo morto de canseira, né? O Jerônimo falou, gente, vamos parar, tomar um café, tomar uma água, vamos respirar um pouquinho. E aí o Jerônimo ficou quietinho lá no canto, sem conversar com ninguém, uns 15 minutos. De repente o Jerônimo falou assim, gente, vamos gravar que agora vai sair. Ligaram o microfone, os aparelhos, e o Jerônimo começou a contar uma história que não tinha nada a ver com o combinado. Ele ia fazer uma palestra falando sobre caridade. Só que ele começou a contar uma história da princesinha, que tinha um jardineiro, que o jardineiro era muito caridoso, e o jardineiro, cada caridade que ele fazia, era um tijolinho de luz que ele enviava para a espiritualidade. E ele foi contando essa história, não teve um barulho, não teve uma interrupção, nada. Foi perfeito. Chegou o momento certo de acabar, encerrou a história, o tempo perfeito. E aí depois o Jerônimo contou que quando ele parou, a história começou a passar na cabeça dele como uma fita. A história foi passando, e ele percebeu que aquilo tudo era porque não era para ser aquela palestra, era para ser uma história. Então ele recebeu aquela história ali naquele momento, que ele nem conhecia, e contou a história, né, sobre a inspiração dos mensageiros amigos, e o disco saiu, que é uma perfeição, né? Quem quiser ouvir, quem não tiver, procura no YouTube, Intimidade Espírita. Aqui um momento do Jerônimo, no estado de São Paulo, São Bernardo do Campo, dando uma entrevista na rádio, porque quando ele ia fazer palestra, ele ficava assim 1 mês, às vezes, fora, né, rodando várias cidades. E ali essa foto dá para ver bem o leito anatômico. O Jerônimo ficou 30 anos deitado nessa cama. 30 anos. Uma vez um repórter perguntou para ele, Jerônimo, o que é a felicidade? Aí o Jerônimo disse assim, para mim que estou deitado nessa cama há 30 anos, felicidade seria poder me virar de bruços. Foi uma coisa que ele disse a um repórter certa vez. Aqui é o Pouso do Amanhecer, a creche fundada por Jerônimo. Essa foto é mais do início, teve poucas reformas, mas é 230 crianças. Aqui a creche hoje por dentro, né, muito bem cuidada, uma das melhores creches da cidade. E aqui, gente, foi um dia de luz nas nossas vidas, né? O Jerônimo desencarnou em 1989. Mais ou menos uns 12 anos após o desencarne do Jerônimo,
nós fomos numa pequena comitiva visitar o Chico Xavier. O Chico já estava assim, bem fraquinho, então ele quase não falava. A gente pegava na mão do Chico e passava rápido, né, o dia que ele ia no Grupo Espírita da Prece. Então, nesse dia, foi um dia muito especial, porque a Márcia França passou pelo Chico, pegou na mão do Chico, e quando ela foi saindo, a Maria Gertrudes estava na minha frente. Quando a Maria Gertrudes aproximou do Chico, o Chico falou alto, falou assim: o Jerônimo hoje é uma estrela, o Jerônimo hoje é uma luz. A Gertrudes não tinha nem pegado na mão do Chico ainda, e ele falou alto, sabe? Todo mundo ouviu. Então foi um momento assim de muita alegria, de muita emoção, porque o Chico sempre com aquele carinho, né, com o Jerônimo, empurrando o Jerônimo para frente, para a batalha do bem, para o trabalho, né? E ele falar aquilo para a gente daquela forma foi muito bonito. E o Jerônimo, ele dizia, porque o Jerônimo sempre enaltecia as flores, o arco-íris, né? Ele falava que o efeito da natureza mais bonito que tinha na Terra era o arco-íris, porque ele não enxergava, ele falava isso muito. E ele dizia assim, que quando ele desencarnasse, ele ia se fazer mostrar para nós através do arco-íris. Ele brincava enquanto ele estava encarnado. E aí, nesse mesmo dia, a hora que o Chico falou isso, a Márcia França voltou e falou assim: Chico, hoje, quando a gente estava vindo para cá, nós vimos 2 arco-íris na estrada. Aí o Chico olhou para ela e falou assim: pois é, minha irmã, foi a imagem que ele usou. Então foi muito bacana, porque esse dia a gente teve a certeza, né, que o Jerônimo estava ali, e a resposta do Chico, né, falar do Jerônimo dessa forma. Essa é uma letra de uma música que o grande amigo Badinho fez para o Jerônimo, né, que é o tributo a um amigo. E amanhã, lá em Tuiutaba, nós estaremos fazendo, né, o primeiro encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça. Vai ser uma noite de causos e cantigas, né? Os amigos vão cantar as músicas que ele compôs, as músicas que ele gostava, as histórias, os causos, né? Vai ser uma noite assim de festa, para nós recordarmos desse amigo, né? Esse grande exemplo. E é com muita alegria que eu quero agradecer mais uma vez, viu, Rubens, sua esposa, os amigos todos, seu Hélio, todos que estão aqui conosco, porque falar do Jerônimo é sempre uma alegria, né? É repassar os capítulos da doutrina espírita no nosso coração, porque a vida do Jerônimo era caridade, era amor, era consolo, e o Jerônimo, ele não esperava o sofrimento das pessoas surgir, ele ia ao encontro do sofrimento do outro e já ajudava antes. Era uma característica dele muito forte, muito bonita. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, gente. Nicola, obrigado, viu, pela sua presença. Gente, tá vendo? A gente às vezes reclama da nossa vida, um pouquinho da história do Jerônimo. Daria para ficar falando muito tempo. Então, ó, tem alguns livros que o Nicola trouxe, que falam um pouco do trabalho. A renda é revertida para o trabalho assistencial que é feito lá em Tuiutaba. Então, gente, só agradecer vocês e agradecer a você também, Nicola, Luciano. Faz a prece final para a gente encerrar o nosso trabalho. Faz aqui que a gente está transmitindo. A gente vai encerrar com a prece que você fizer. E agora, neste momento, vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus, pedir a espiritualidade maior para encerrarmos mais um trabalho da noite, que tudo que aqui aprendemos hoje sobre esse irmão tão grandioso, que possamos agradecer mais, ao invés de reclamar dos nossos problemas do dia a dia, e que Jesus possa abençoar em todos os momentos da nossa vida, todos nós, e cada um possa receber de acordo com o merecimento, aquilo que precisa tanto do corpo como do espírito, e que a espiritualidade possa abençoar o nosso irmão Nicola, que ele possa levar essas palestras sobre o nosso irmão Jerônimo a todo lugar, para que as pessoas possam conhecer mais um pouco desse espírito iluminado, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.